A primeira coisa que veio à mente de Mauro quando ele abriu os olhos naquela manhã foi uma frase repetida por anos, dita por seu pai com uma convicção que parecia impossível de contestar. Quem descansa demais perde a vida de vista. Quem trabalha até cair, vence. Era uma frase que ecoava não apenas como conselho, mas como mandamento, como sentença, como destino. Aos 42 anos, Mauro já não sabia se vivia para trabalhar ou se trabalhava porque não sabia mais viver. O despertador tocou às 4h48. Ele havia dormido menos de 4 horas, mais uma vez. O corpo doía como se tivesse sido golpeado durante a noite, e ao se levantar, algo dentro de si estalou. Talvez uma vértebra, talvez o próprio limite interno que avisava que estava perto do fim, mas Mauro ignorou, sempre ignorava. Seus ombros carregavam mais do que caixas, demandas e responsabilidades. Carregavam expectativas, memórias, culpas e medos que jamais admitiria em voz alta. Naquela manhã específica, porém, havia algo diferente no ar. O silêncio da casa parecia mais pesado, como se até as paredes observassem que ele não tinha mais condições de seguir naquele ritmo. Enquanto caminhava até a cozinha, apoiando-se na pia como um idoso debilitado, sentiu um leve formigamento na mão esquerda. Passou os dedos pela têmpora. O coração batia rápido demais para alguém que estava parado. Ainda assim, engoliu o café preto sem açúcar, vestiu os sapatos gastos e saiu para mais um dia. Do lado de fora, o bairro estava silencioso e úmido. A rua ainda tinha resquícios de sereno da madrugada e os postes lançavam sombras tortas no chão. Mauro olhou para o céu escuro e se perguntou se realmente estava vivo ou apenas cumprindo um ciclo automático que já não fazia sentido. E foi esse pensamento incomum, quase proibido, que marcou o início de sua queda e de sua transformação. O depósito onde ele trabalhava ficava a 40 minutos de ônibus. Era um galpão enorme, cinzento, com cheiro permanente de poeira e óleo queimado. Ele já estava lá havia mais de 10 anos, sempre no turno mais pesado, sempre no setor mais exigente. Supervisores vinham e iam, colegas desistiam, máquinas quebravam, mas Mauro permanecia. Nunca faltava, nunca reclamava, nunca dizia não. Isso o tornava respeitado e invisível ao mesmo tempo. Mas naquela manhã, ao atravessar o portão de ferro, algo estava errado. Os passos pareciam mais lentos do que deveriam, o corpo pesava mais do que de costume, e quando o encarregado, Augusto, o chamou para uma tarefa extra, descarregar sozinho uma palete de 50 caixas pesadas, Mauro sentiu um impulso estranho. Algo dentro de si queria dizer não, queria parar, queria respirar. Mas ele disse sim. As caixas estavam posicionadas do outro lado do galpão e o esforço físico parecia multiplicado por 10. Mauro já não sabia distinguir se era o peso real das caixas ou o peso acumulado dos anos. Enquanto levantava a terceira, sentiu o coração disparar novamente. A visão ficou turva por meio segundo e um zumbido começou a ecoar em seus ouvidos. Ele respirou fundo, ignorou e seguiu. Sempre seguia. Horas depois, a dor no peito começou a espalhar pelo braço esquerdo e pelo maxilar. Mauro tentou fingir que era apenas cansaço, apenas mais um dia pesado, mas quando se inclinou para alcançar uma caixa no chão, o chão inclinou de volta, como se o galpão inteiro estivesse girando. Ele se apoiou, tentando esconder a fraqueza, mas o encarregado notou. "Está tudo bem?" perguntou Augusto, mas com aquela típica indiferença de quem faz a pergunta apenas para cumprir protocolo. Mauro respondeu que sim, como sempre, e voltou ao trabalho. Mas não estava tudo bem. E pela primeira vez em muitos anos, ele sabia disso. Era difícil admitir, mas Mauro temia parecer fraco, temia decepcionar colegas, família, a memória do pai, temia perder o emprego, o ritmo, a vida que conhecia, temia que sem o trabalho nada sobrasse, porque no fundo ele havia esquecido quem era fora daquele depósito. A identidade se dissolvera no suor acumulado e nas madrugadas cansadas. Por volta das 14 horas, quando ele saiu para o breve almoço, encontrou sua colega mais nova, Nora, sentada na mureta do pátio. Nora era diferente de todos ali.
Tinha ideias demais, opiniões demais, coragem demais. Era alguém que enxergava propósito até na poeira do galpão. E talvez por isso sempre tentava conversar com o Mauro, como se quisesse despertar ou resgatar algo que ainda existia nele. E ela perguntou se estava tudo bem. Ele hesitou. A resposta não veio. E Nora percebeu. Você já pensou que não precisa provar nada para ninguém? Às vezes a gente cai porque carregou mais do que deveria, não porque é fraco. Mauro desviou o olhar. Não sabia lidar com aquela honestidade. A vida inteira havia sido ensinado a nunca admitir cansaço, mas as palavras dela ficaram reverberando em sua mente. Ele voltou ao trabalho, mas algo dentro dele tinha mudado, como se uma rachadura invisível tivesse se aberto. As horas passaram arrastadas. Quando finalmente o turno acabou, Mauro deixou o galpão com a sensação de que estava caminhando dentro de um pesadelo. A dor tinha diminuído, mas não desaparecido. O corpo parecia anestesiado, mas não saudável. Ele entrou no ônibus, sentou-se na última cadeira e fechou os olhos. Dormiu. Acordou com o susto de seu próprio corpo contraindo involuntariamente. A respiração estava pesada e irregular, suava frio apesar do clima ameno. Quando desceu do ônibus, percebeu que mal sentia as pernas, mas continuou caminhando. Sempre continuava. Na porta de casa, encontrou sua irmã, Leila, esperando por ele. Ela parecia aflita, como se já soubesse que algo estava errado. Tinha tentado ligar várias vezes, mas ele não atendeu. Mauro tentou sorrir, mas o rosto não obedeceu. Sentiu um vazio percorrer seu corpo, uma sensação de que estava prestes a desabar. E desabou. O desmaio foi tão rápido que ele nem percebeu o momento exato em que caiu. Apenas o impacto, distante e abafado contra o chão. O mundo se apagou. Quando acordou, estava no hospital. As luzes brancas machucavam os olhos. Um médico o observava com expressão séria, mas tranquila. Leila estava ao lado da cama, segurando sua mão com força. O médico começou a falar, mas Mauro demorou a compreender as palavras. Exaustão extrema, colapso físico, risco cardíaco, estresse acumulado por anos, falha iminente de vários sistemas. Era como se o corpo tivesse gritado tão alto que finalmente obrigou Mauro a escutar. O médico perguntou quando havia sido a última vez que tirou férias. Ele não lembrava. Perguntou quantas horas dormia por noite. Ele não sabia. Perguntou quando foi a última vez que fez algo por prazer. O silêncio respondeu. A verdade o atingiu como um golpe no peito. Ele trabalhava até cair, literalmente. Naquela noite, deitado na maca, Mauro se viu confrontado com sua própria vida. E pela primeira vez, teve medo de morrer. Não por si mesmo, mas por perceber que, se morresse, não teria deixado nada além de ausência. Nenhuma lembrança boa, nenhuma história, nenhum momento compartilhado. Só trabalho. Passou 3 dias em observação. 3 dias que pareciam meses. Nora o visitou no segundo dia, trazendo uma pequena caixa com frutas e um bilhete. Não volte igual. Você merece viver, não só sobreviver. Aquela frase mexeu com ele mais do que qualquer diagnóstico. Quando recebeu alta, o médico foi claro. Se continuasse naquele ritmo, não teria muitos anos pela frente, talvez nem meses. Era preciso mudar, era preciso parar. Mas parar parecia impossível. Ainda assim, algo dentro dele percebeu que não poderia voltar ao galpão. Não daquele jeito. Ele saiu do hospital com passos lentos, mas com uma estranha sensação de alívio. Era como se tivesse finalmente permitido que a vida respirasse por ele. Nos dias seguintes, Mauro se viu em um limbo desconhecido. Acordava cedo, como de costume, mas sem destino. O silêncio da casa parecia mais acolhedor agora, mas também assustador. Ele não sabia o que fazer com o tempo livre. Tentava ajudar Leila em pequenas tarefas, caminhava pelo bairro, sentava-se na praça e observava crianças brincando. E percebia que não lembrava de ter sido uma criança assim. Ao mesmo tempo, uma estranha saudade do galpão o perseguia. Não do trabalho em si,
mas da sensação de ter um propósito. Sem aquilo, sentia-se perdido, inútil, vazio. Mas com o passar dos dias, algo interessante começou a acontecer. Mauro passou a notar coisas simples que antes ignorava: o canto de pássaros ao amanhecer, o sabor real do café quando não tomado às pressas, a textura da brisa no rosto, o próprio corpo pedindo cuidado. E aos poucos, começou a pensar no que realmente queria da vida. Certo dia, enquanto caminhava perto do mercado, viu um senhor trabalhando com carpintaria na calçada, moldando um pedaço de madeira com paciência e atenção. O som era suave, quase terapêutico. Mauro ficou parado observando, hipnotizado. O carpinteiro percebeu e sorriu, convidando-o a se aproximar. A conversa foi curta, mas significativa. O homem, chamado Solano, explicou que trabalhava com madeira havia 30 anos, mas não como escravo do relógio. Era mais uma arte do que uma profissão. Solano disse que a madeira só obedecia a quem tivesse calma e paciência. Mauro quase riu de si mesmo, pois não possuía nenhuma das duas. Mas voltou no dia seguinte, e no outro. E no outro, até que Solano o convidou a aprender o básico, e Mauro aceitou. Pela primeira vez em décadas, ele fazia algo sem obrigação, sem metas, sem cobranças. Moldar madeira exigia foco e cuidado, mas também oferecia paz. Era algo que crescia nas mãos, que ganhava forma, que tinha vida. Mauro começou a sentir que, talvez, também pudesse mudar de forma. Talvez ainda tivesse vida dentro de si. Enquanto isso, o galpão onde trabalhava enfrentava mudanças. Augusto, o encarregado, foi demitido por excesso de cobranças e relatórios de problemas de saúde entre funcionários. Muitos colegas começaram a questionar as condições. Nora se destacou, liderando conversas sobre limites, dignidade e vida. Ela tentava contato com Mauro, que respondia aos poucos, ainda tentando entender quem estava se tornando. Cada pequeno progresso na carpintaria era um passo longe da versão antiga de si mesmo, mas o conflito interno ainda existia. Algumas noites ele questionava se não estava sendo irresponsável, se não estava abandonando tudo, se não era apenas fraco. A frase do pai ainda ecoava: quem trabalha até cair, vence. Mas agora, depois de quase cair para sempre, ele se perguntava: vence o quê? A quem? Para quê? Com o tempo, Mauro percebeu que precisava encarar essa sombra para seguir adiante. E isso aconteceu de forma inesperada, quando recebeu uma ligação do antigo depósito. Pediram que ele retornasse ao trabalho. Prometeram condições melhores, horários menos pesados, funções adaptadas. Era a chance de voltar à vida que conhecia. Era também uma escolha. A decisão o atormentou por dias. Não queria decepcionar a irmã. Não queria decepcionar Nora. Não queria decepcionar a si mesmo. Mas também sentia medo de abandonar completamente aquilo que lhe dava segurança, mesmo que fosse uma segurança destrutiva. Então, numa tarde silenciosa, Solano lhe disse algo que mudaria tudo. Cair não é o problema, Mauro. O problema é levantar igual. E Mauro entendeu. No dia seguinte, entrou no galpão pela última vez. Não para trabalhar, mas para encerrar um ciclo. Conversou com os colegas, com Nora, com alguns supervisores. Explicou sua decisão com firmeza. Pela primeira vez, disse não, sem culpa. E, surpreendentemente, foi respeitado. Quando saiu, sentiu o peso de anos desabando e a leveza de novos anos começando. Com o apoio de Leila e incentivo de Nora, Mauro montou uma pequena oficina de carpintaria na garagem de casa. No início, era inseguro, lento, tímido, mas, com o tempo, encontrou um ritmo próprio, saudável, humano. Criou peças simples, depois peças complexas, ganhou clientes, ganhou confiança, ganhou vida. E um dia, enquanto observava um banco de madeira recém-finalizado, percebeu algo. A madeira só obedecia quando ele respeitava os limites. E o mesmo acontecia consigo mesmo.
Mauro não se transformou da noite para o dia. Ainda carregava cicatrizes do passado, ainda tinha medo, ainda tinha dúvidas. Mas agora tinha algo que nunca teve antes: equilíbrio. E principalmente, escolha. Quando Nora o visitou novamente, perguntou como ele se sentia. Mauro respondeu a verdade: sinto que finalmente parei de cair. E ela sorriu. A história de Mauro não é sobre desistir, é sobre sobreviver, sobre acordar depois de quase perder tudo, sobre entender que trabalhar até cair não é vitória, é alerta, é aviso, é limite ultrapassado e às vezes é a chance de recomeçar do zero. No fundo, Mauro aprendeu a lição mais importante de sua vida: o trabalho faz parte da vida. Mas a vida não pode ser sacrificada em nome do trabalho. E essa é a história real de quem trabalha até cair e de quem finalmente aprende a levantar.